Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Café com Raiza Matos, episódio número 5, e vamos receber hoje, pessoal, uma convidada ilustre, que eu acho que Naviraí inteira conhece e talvez não até a nossa região, acho que já passou por algum momento pela nossa querida doutora Beatriz, nossa pediatra aqui no município de Naviraí. Doutora, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter a honra, do seu sim de participar no nosso podcast. A senhora que tem aí uma agenda super corrida, seus pacientinhos, tem vida pessoal também. Então, é muito gratificante saber que uma pessoa com um currículo que a senhora tem se dedicou hoje a reservar um tempinho na agenda para estar falando com a gente. Então, seja muito bem-vinda, fico muito feliz. Muito obrigada, eu quero agradecer também. Fiquei muito feliz com o convite, E para mim não foi assim, nenhum problema eu estar aqui. Para mim, eu pude disponibilizar isso com muito prazer e fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo de você ter me convidado. Que bom. Tá? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da história da doutora, só para vocês saberem, Porque às vezes tem alguns novatos na cidade, tem muita gente nova, aqui na nossa cidade. A doutora Beatriz veio para cá em 1990. E, assim, tem uma história, assim, pessoal ligada, entre eu e a doutora. Foi meu pai, na época, que fez o convite. Sim. Meu pai, então, estava prefeito aqui do município de Naviraí, fez o convite para a doutora. A doutora era lá do Rio de Janeiro, E a gente queria ouvir um pouquinho da senhora, o que motivou, falar assim, não, vou sair aqui do Rio de Janeiro, vou mudar para o Mato Grosso do Sul, para uma cidade do interior. Como que a senhora recebeu esse convite naquela época? Olha, eu tinha sempre muita vontade de mudar. Uhum. Eu já trabalhava em Volta Redonda, que é estado do Rio, desde que eu tinha me formado. Já tinha 11 anos que eu trabalhava. E eu tinha vontade de sair de lá. Houveram alguns problemas em Volta Redonda. Uhum. Houve uma greve muito grande na CSN, que é uma empresa grande. Uhum. De lá, 28 mil funcionários, era uma empresa federal. Morreram pessoas. Eu não sei, aquilo de certo modo me entristeceu. Uhum. E eu pensava também que eu deveria vir para o interior, porque eu pensava que os médicos seriam mais necessários lá do que onde eu estava. Volta Redonda, na época, já tinha 1.000 médicos, praticamente contando Barra Mansa e Volta Redonda, que são duas cidades bem próximas. Uhum. Então, eu falei, eu acho que Naviraí vai precisar de mim. Foi um pai de um paciente que me contou que ia precisar de médicos para trabalhar aqui, num programa novo que o Dr. Onevan estava montando, que seria o Hospital Municipal e também o Centro Odontológico, que era um centro bem moderno, com uma nova ideia de ser redondo, várias cadeiras. Todo integrado, Todo integrado. Então, eu achei aquela proposta interessante. Então, como eu tinha vontade de mudar, aí eu decidi vir para cá, fui convidada, vim conhecer a cidade, gostei também, gostei muito da cidade, achei que era promissora. Seu pai falou para mim isso, que Naviraí ia crescer, que Naviraí era uma cidade importante, aqui no Cone Sul, ele sempre falava. Então, eu vim trabalhar aqui. Seu pai, na época, queria especialistas. Ele queria que todos que viessem trabalhar no Hospital Municipal fossem especialistas. E vieram vários na época, Infelizmente, quem ficou foi só eu, de todos que vieram em 1990. Aí consegui me fixar aqui, deu certo também o meu consultório e o meu trabalho. Então, eu sou uma pessoa mais do trabalho mesmo. Então, eu me adaptei logo ao local, mesmo sendo interior, E fiquei muito feliz aqui. Eu sou, de verdade, muito agradecida ao seu pai de ter me trazido para cá, porque para minha vida, para minha família, foi excelente. Naviraí é uma cidade muito boa. Sim.
Tem pessoas muito boas, tem de tudo um pouco que a gente precisa. Criei meus filhos. Foi realmente excelente eu ter vindo para cá. Volta Redonda é uma cidade muito grande, né? Na época, 400 mil habitantes. Então... Enorme, né? Na época, a gente não tinha como deixar os filhos assim mais soltos ou saírem na rua, nada. E aqui eles tiveram oportunidade, né? De andar de bicicleta, de ir para a escola. Ter uma vida mais livre, mais né, livre de criança. Bom, como o nosso podcast chama Café com Raiza Matos, vamos servir o nosso cafezinho? Vamos, muito bom. Com licença. Café As excelente. Canequinhas todas padronizadas. Inclusive, a doutora recebeu a dela no consultório ontem, né, doutora? Sim. Ó, para vocês aí que estão assistindo, escutem esse barulhinho. Ó. Aqui, doutora. Obrigada. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, mas tá uma delícia. Bem quentinho, Bem inclusive. quente. Como acabou de sair do fogo. Como o paulista gosta, né? Povo paulista do café quente. Pessoal, e como vocês sabem, nós temos os nossos patrocinadores. Queria agradecer os nossos parceiros. Primeiramente, ao Dante, que é uma clínica de muitos especialistas também, como a gente comentou, né? Nossa cidade, graças a Deus, tem vários especialistas, Sim. né, doutora? Uma clínica onde você pode encontrar vários exames de imagem e entre outros atendimentos, né, que vocês tenham a necessidade. Sigam a Odante nas redes sociais, entrem em contato caso vocês precisem de algum atendimento. E hoje nós temos um novo patrocinador que está chegando na nossa telinha, que é a Odontotop. Inclusive, eu fiz questão de ir lá conhecer a clínica, porque como dentista, né, doutora, é aí que eu sou mais crítica ainda. Estive lá com a Neane e fui muito bem recebida, fui olhar o sistema deles de esterilização, que é muito importante, né, na área da saúde, materiais e equipamentos de primeira qualidade. Então, lá eles fazem reabilitação oral, fazem restauração, trabalham com estética, implantes, enfim. Uma clínica odontológica completa. Então, eu queria agradecer, a princípio, esses dois patrocinadores que estão com a gente, doutora, aqui no nosso Café com Raiza Matos. Bom, doutora, o que você sentiu quando chegou aqui e viu a nossa cidade em crescimento? Fala, meu Deus, igual a senhora falou, né? Mudou de vida, mudou de rotina. A senhora teve alguma insegurança como mulher também? A senhora tinha quantos anos na época? Na época eu estava com 35 anos. Não, eu não tive nenhuma insegurança, não. Eu me estabeleci. Meteu a cara e veio. Sim, me estabeleci, vim, nunca tive medo, não. Nunca tive medo. Eu sou uma pessoa, assim, bem corajosa. Ah, que bom. É difícil eu ter medo. Não me deu insegurança, não. Nada me deu insegurança. Que legal. E a senhora conhecia alguém já aqui, previamente? Não, só veio com a cara e com a coragem. Sim, eu não conhecia ninguém. Que legal. Não conhecia ninguém. Na época, quando eu vim conhecer, eu trouxe meu pai, que é uma pessoa, assim, com bastante vivência, com experiência de vida. Então, meu pai veio comigo para me ajudar, a me orientar. Legal. Oi, pessoal, só para contar um segredinho para vocês. A doutora era nossa vizinha, então vocês imaginam que eu vi ela desde sempre, fui paciente da doutora. Foi paciente, bem pequenininha. E olha, eu vou contar, eu era trabalhosa, né, doutora? Nossa, pode você contar publicamente aqui, não tem problema, eu chorava, eu fazia escândalo, não tomava remédio de jeito nenhum, era na base da injeção, né, doutora? Ai, quanta vergonha. E a sua mãe mandava a gente aplicar a injeção, eu falava que nem sempre eu aplicava, sabe, injeção em você. Falava, não, ela não precisa tomar injeção. Eu até te defendi. Outra coisa também, até um detalhe. Uma vez,
a sua avó levou você para consultar comigo lá na clínica. Às vezes eu até ia na sua casa, quando você estava bem ruinzinha, eles pediam para eu ir te ver na tua casa e eu ia. Uma vez a tua avó me levou você para consultar. Chegou lá, ela falou assim para mim: doutora, a senhora não assusta porque ela grita, ela chora, ela sapateia, mas você não sabe o que aconteceu, você não chorou. A sua avó ficou impressionada. E eu era a única médica que você consultava e não chorava. Viu só, gente? Olha o tamanho da responsabilidade, porque eu vou te falar, eu lembro, às vezes, quanta vergonha que eu já fiz meus pais passarem, meu Deus do céu, por conta dessas... Mas você tinha medo, né? Você tinha medo. É medo. Mas você, assim, aprendeu a confiar em mim e não chorava mais. Sua avó ficou impressionada. E era a única pessoa que você consultava e não chorava. E, doutor, e assim... Ao longo dessa história, né, de vida já, de vivência aqui na Viraí, hoje a senhora, como eu falei na abertura do nosso podcast, é difícil uma família que não tenha passado pela senhora em algum momento. Como que você se sente com isso? Assim, é gratificante? É motivador? Fala mais pra gente. Realmente, para mim, é muito gratificante. Eu fico sempre muito emocionada. Eu tratei do pai, depois eu trato dos filhos, eu já trato dos netos, porque eu já sou formada há 46 anos. Então, acaba que eu já estou pegando 3 gerações, sabe? E realmente é assim, emocionante, é até difícil de descrever, sabe? Eu sou muito feliz na minha profissão, continuamente vem pessoas conversar, a senhora tratou do meu filho, a senhora tratou do meu neto, e eles me param na rua, eles me param no supermercado. Às vezes até eu tento, assim, em outros horários, assim, no supermercado, que às vezes eu estou correndo, estou apressada e para um, para outro, sabe? É, assim, bem bonito. E olha, é como eu te falei, eu acertei em vir para Naviraí e eu sou muito feliz aqui. Eu só tenho que agradecer. Ai, doutor, é bom. É tão bom, né, ter esse amor no coração. E, assim, a gente sabe que a senhora é muito humana, né? E tá aqui, a senhora tá falando, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que conseguem ler isso da senhora também. E, pessoal, é uma coisa que ela não fala, mas não é a senhora que tá falando, sou eu que tô falando. Tem situações que a doutora até já fez e até deve fazer até hoje, né? Atendimentos, vamos falar assim, de caridade, né, doutora? Porque, infelizmente, às vezes tem uma criancinha ali numa situação extremamente vulnerável que a gente sabe que não vai ter um atendimento se não for, né, do coração nosso mesmo. Então, fala um pouquinho disso, apesar que normalmente isso a gente não comenta, mas eu acho bonito falar isso para as pessoas, para que a senhora, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da Beatriz, da doutora Beatriz, humana. Realmente, assim, é verdade, né? Todos que a gente vê que não tem mesmo condições, né? A gente não deixa de atender ninguém, não. Eu sempre fiz isso, né? Todos os anos, porque eu acho que é o nosso juramento. Sim. Então, a gente precisa fazer, né? Uma vez até eu tive um caso lá no Hospital Municipal, uma senhora chegou para mim e falou assim: a senhora não vai lembrar, a minha filhinha estava com câncer e a senhora pagou a consulta para ela em Campo Grande com um especialista. Naquele tempo a gente não tinha ainda referência, contra-referência, hospital regional, era tudo bem difícil. Ela falou: a minha filhinha morreu, mas eu quero agradecer a senhora. Então, assim, a gente tem que fazer essas coisas, como médico, como cidadão, né? Como ser humano, né, como doutora? ser humano, sabe? Então, o médico, ele tem essa possibilidade, né, de poder ajudar o próximo. E realmente, assim, quando eu decidi ser médica, eu pensei nisso, em primeiro lugar. Pensei no ser humano, da gente ser humano, né, e fazer um trabalho humanizado. Isso foi sempre o que eu pensei para mim.
Doutora, e assim, a senhora, primeiramente, claro, se formou em medicina, aí foi para a área da pediatria. Gente, para nós, assim, que somos da área da saúde, né? A pediatria, ela não é somente você escolher e falar, não, vou seguir esse rumo porque me interessei pela disciplina. Não. Quem trabalha com pediatria tem que ter dom. E isso a senhora é abençoada por Deus, tem de sobra. E na época que foi para fazer essa escolha para ir para pediatria, o que a senhora lembra assim que motivou? Fala assim, o que me encanta nas crianças que eu vou querer atender essa especialidade? Bem, eu fui para pediatria pelo seguinte, na faculdade, de início eu pensava comigo que eu não ia ser pediatra nem ginecologista, porque todo mundo geralmente fala, mulher vai ser pediatra, vai ser ginecologista, essa que as pessoas costumam falar para gente. Então eu falava que eu não ia. Só que aconteceu o seguinte, quando eu cheguei no 4º ano, e eu fui fazer a matéria de pediatria, eu tive muita facilidade. E eu comecei a só tirar 10 nas provas. Aí. Sabe? Aí tirei 10, tirei 9,5. Aí eu comecei a me encantar com o estudo, com as doenças, com o cuidado com as crianças e com a facilidade que eu tive de tirar, assim, boas notas, né? E me interessar. E aí eu comecei a me interessar, aprofundar, e eu tive facilidade em lidar com as crianças também. Eu achei muito bom lidar com as crianças. As crianças são verdadeiras, sabe? E outra coisa boa que a gente tem é o seguinte, os pais, eles nos ajudam. Então, por exemplo, o adulto vai consultar, às vezes você fala, o senhor tem que tomar esse remédio. Ele não vai tomar. Se ele não quiser. Isso é verdade. A criança, os pais fazem de tudo pelos filhos, então é mais fácil. Criança, graças a Deus, não fuma, criança não bebe, então não tem que ficar, para de fumar, para de beber, essas coisas que às vezes você quer falar com os adultos e os adultos não entendem. É igual um cardiologista, por exemplo, tem que pegar no pé do paciente para poder parar de fumar, parar de beber. Isso, e eu tenho um pouquinho dessa dificuldade de ter que ficar pegando no pé das pessoas para elas fazerem o que elas precisam fazer. Eu oriento, eu explico, sabe? Mas eu não sei, às vezes, ser tão incisiva quando seja necessário. E com as crianças é bem mais fácil, porque pai e mãe, eles ajudam muito. Eles ajudam muito mesmo. O tratamento, o resultado que você tem, a preocupação deles, isso acaba nos ajudando, né? Doutora, e assim, né, a gente que está na área da saúde sabe que existe, principalmente para criança, a síndrome do jaleco branco. Eles veem o médico, enfermeiro, seja lá quem for da área de saúde, de roupa branca e fala, meu Deus do céu, já desespera. A senhora tem alguma tática especial, alguma coisa assim, que a senhora fala, não, calma, criança, vamos conversando, como que a senhora... Não, a minha primeira tática é o seguinte, eu hoje, há muitos anos, já acho que há mais de 10 anos, eu parei de trabalhar de uniforme. Então, eu trabalho de roupa comum, e muitas mães, às vezes, chegam para mim e falam assim, que bom que a senhora não está de jaleco. Já aconteceu várias vezes. Até mães que perderam filhos e têm outros filhinhos, elas ficam, às vezes, meio traumatizadas, sabe? Uma vez uma mãe de Eldorado falou isso para mim. Quando ela veio trazer o outro filho tinha falecido. Ela falou, que bom que a senhora não está de branco. Então, há uns 10 anos, eu parei de usar o uniforme, sabe? E assim, as crianças, elas sentem quando você é verdadeiro, sabe? Eles são mais calmos, eles ficam mais calmos. Eu não sei, eles são muito meus amiguinhos. Que lindo! São muito meus amiguinhos. Tem aquela fase difícil, até perto dos 2 aninhos, né? Mas passou dos 2 aninhos, eles têm compreensão, eles passam a ser muito amigos. E quando eles se sentem mal, eles pedem, mãe, você não vai me levar na doutora, você não vai me levar no médico? Então, as crianças, elas aprendem a confiar na gente.
Ô, doutora, e eu já presenciei assim, e a gente sabe, né, de estudar, de convívio clínico, e eu tenho certeza que a senhora já ouviu isso também. O que a senhora deixa de recado aqui para os pais? Que, por exemplo, a criança está fazendo uma arte. Ô, fulaninho, se você não parar, vou levar lá para te dar uma injeção. Já uma vez eu tava no supermercado. É ruim isso. Aí ruim. eu tava na fila do caixa, né? Esperando chegar a minha vez e tinha uma criança que tava brincando, né? E tal. Aí a mãe brava, né? Aí ela falou: Fulano, se você não parar, eu vou levar no dentista aí. Pegou justo comigo. Vou te levar no dentista pra ele te dar uma injeção na boca. Eu falei, ai meu Deus. Falei, não, Raiza, não se intrometa. Você nem conhece. Mas quase que eu falei, senhora, não faça isso. É muito ruim. A senhora já teve alguma sensação assim de presenciar? Já tive, sim, várias vezes. Aí eu peço para não falar isso, né? Uhum. Com delicadeza, com Sim. calma, para a pessoa não se sentir ofendida, Sim. né? Mas eu peço realmente. Vai dar vontade. Aí é a gente que fica brava, né, doutora? Exatamente. Ai, a gente fica triste, né? Porque custa, às vezes, para você ganhar a confiança, né, da criança. Sim. E aí acontecer isso aí. Eles ficam bem, né? Bem assustadinhos, né? Fica, porque acaba sendo uma coisa ruim, né? Uma coisa traumática. Né? Ele não tá indo... Ele não acha que ele vai no consultório médico para se tratar, para ficar bem. Falar, meu Deus, ela vai acabar comigo, né? Ô, doutora, e em relação a essa situação, assim, de geração em geração, foi o filho que cresceu, que agora é pai, às vezes até é avô, como que a senhora vê tudo isso, assim? Assim, eu vejo assim como bastante, eu fico muito feliz com essa situação. Eles falam para mim, eu tô trazendo meu filho, a senhora cuidou de mim quando eu era criança, né? Então, assim, a gente fica com isso bastante feliz, eles confiarem, né? Em você, confiarem no seu trabalho, conhecer o trabalho. Sim. Realmente, eu acho que é a confirmação de todo o trabalho que a gente fez a vida toda, né? Com eles e depois com os filhos, né? Isso mesmo, é muito bom. Doutora, gente, olha, a doutora continua aí nativa, sabe? Continua atendendo, inclusive, quando eu fui levar o nosso mimo para ela no consultório, ela estava em atendimento. E só que a doutora já se aposentou. Aí eu queria, assim, saber como que a senhora está se sentindo nessa nova fase. A senhora sente saudade daquela rotina mais exaustiva ali, aquela correria, ou tá curtindo esse momentinho mais desacelerado, um pouco mais tranquilo? Tá vivendo gostoso, né, essa nova fase? Como que tá? É assim, é gostoso, mas como eu sou um pouquinho hiperativa, eu gostava da outra fase também, sabe? Dos plantões, né? Que eu fiz bastante anos plantões, fiz no hospital municipal, trabalhava nos postos de saúde. Assim, se eu pudesse, eu estaria lá atendendo até hoje, sabe? Com certeza eu estaria atendendo, estaria fazendo plantão. Às vezes eu vejo o pessoal dando plantão assim, eu penso assim, se eu pudesse estar lá no plantão também, né? Então, assim, para mim, eu aposentei. Quando às vezes me perguntam se eu vou aposentar, a senhora não vai aposentar? A senhora não vai parar? Todo assim, mundo fala, não para, pelo amor de Deus. Aqui no meu coração, assim, eu não gostaria de parar tão cedo. Você vê, o Dr. Ronald está com 88 anos trabalhando. Está atuando. Meu professor pediatra, Dr. Albino Moreira Torres, faleceu ano passado com 98 anos. Nossa. Ele trabalhou até os 97. Nossa, então a senhora se inspira com certeza neles. Eu me inspiro nele, no meu professor. Que ele foi, assim, uma pessoa maravilhosa, muito lúcido, dava aulas, fazia parte ainda do trabalho na minha universidade, né? E também trabalhava com as crianças em centros, assim, de atendimento. Então, assim, se Deus, né, me der essa possibilidade, eu quero trabalhar ainda bastante anos, se for possível. Amém.
Esse ano eu estou com 46 anos, que eu sou pediatra. Porque assim que eu saí da faculdade, eu já entrei na residência, né, de pediatria. Foi em 1980, eu já comecei. E assim, esse ano são 46 anos. Mas eu me sinto super bem, eu me sinto bem, me sinto capaz de trabalhar ainda. Não pretendo parar, só se for mesmo a vontade de Deus, aí a gente para. E assim, né, quem acompanhou a senhora igual, eu te conheço desde criança, né? Vamos falar assim, desde pequenininha. Então, e o que é bonito de ver? Fazia muito tempo que a gente não se encontrava. A doutora, gente, tá com a mesma carinha, toda pleno, cabelinho aqui jogadinho. Então, ela tá com uma saúde plena e eu tenho certeza que a senhora vai seguir o caminho do seu professor, do seu mestre. Amém, assim E seja. isso vai fazer bem tanto para a senhora, porque é amor à profissão, né, a dedicação, e também para os pacientes que precisam, né, que são apaixonados pelo seu atendimento. E o que a gente estava falando antes de iniciar o podcast, pessoal? A doutora é atleta, viu? Faz academia, firme na musculação. Como que a senhora concilia, e conciliou até na fase mais puxada, a sua saúde, né? Porque a gente também precisa cuidar da saúde da gente. Entre ser mãe, ser esposa, ir para o consultório, fazer plantão. Como que era Como que a senhora se virava em 30 doutoras Beatriz? Como eu falei, assim, como eu sou uma pessoa bem hiperativa, né? Eu consigo fazer muitas coisas, assim. Muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também não me porto muito, assim. Tudo que eu faço bem intenso. E aí a academia, por exemplo, eu faço sempre à noite. E há 30 anos que eu faço essa academia à noite. Palmas, gente, palmas. Então, eu conciliava assim, entre um intervalo e outro, sabe? Eu tenho, assim, essa capacidade de conseguir conciliar bastante coisas, assim. Para mim, não é sacrifício. Não é sacrifício. Sou uma pessoa que durmo pouco, realmente. E não faz falta esse sono? Não. O organismo já está mais que acostumado. Desde criança. Né? Todos na minha casa iam dormir, eu ficava acordada. Todo mundo ia dormir, eu ficava acordada. Sempre foi assim, desde criança. Tem pessoas realmente que elas dormem menos, né? Sim. Né? E se suprem, né, com aquilo. Sim. E eu, no dia seguinte... Por exemplo, eu fiz plantões a vida toda que eu fiz plantões. No dia seguinte, eu sempre trabalhei normal. Eu nunca, no dia seguinte, fui para casa dormir. Não, eu tinha posto de saúde de manhã. Quando eu estava aqui no posto de saúde, eu fazia 2 períodos de posto. Olha só. Eu fazia de manhã e de tarde. Então, eu saía do plantão, eu ia para o posto de manhã, ia para o consultório, eu chegava depois depois ia de novo para o posto depois do almoço e voltava para o consultório. E plantões geralmente eu fazia à noite, porque era quando eu podia fazer. Era no plantão mais à noite, assim. Não fazia plantão de dia. Era bem difícil eu fazer de dia, porque eu não podia deixar de fazer o posto, né? Então, eu pegava plantões geralmente à noite. Meu Deus, hein? Que história. Pessoal, nosso podcast já está caminhando para os encerramentos, doutora. Infelizmente, né, que o nosso tempinho está chegando ao fim. E eu queria, assim, que a senhora deixasse para os nossos espectadores, para os nossos seguidores, uma mensagem de vida. Assim, o que a senhora tem de maior motivador da senhora, de perseverança, o que a senhora carrega assim, dentro de você que não sempre te motivou a ir à frente, para que isso sirva de inspiração para mais pessoas. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que as pessoas elas devem seguir a profissão que elas têm vocação. Porque tudo que você faz, que você gosta, você vai fazer bem feito. Isso é verdade. E vai dar certo.
sabe? E vai dar certo. Então, é muito importante. Meus filhos mesmo, eu sempre respeitei o que eles queriam ser. Uhum. Eu nunca falei para os meus filhos, faça isso ou tal profissão, não. Deixava um leque para eles e eles escolheram. A única coisa que eu falei, assim, que eu achava que eles deviam fazer alguma coisa que eles pudessem ser profissionais liberais. Uhum. Porque se um dia eles perdessem o emprego, eles teriam como sobreviver. Sim. Né? Mas a gente deve fazer coisas que a gente gosta. Se a gente fizer o que ama, a gente vai ser feliz. É o que eu tenho a dizer. E eu tenho só que agradecer. Agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer as pessoas. Agradeço estar aqui também. Muito obrigada. E desejo para você sucesso também. Amém. Na sua nova empreitada. Amém, doutora. Viu? Ui, gente, difícil segurar o choro aqui, tá? Emocionante, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser lembrado como um episódio que tocou corações. Como já foi dito aqui, a senhora passou e passa na história de todo mundo, vamos falar assim, de Naviraí, nossa região. Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, pelo seu sim, por disponibilizar esse tempinho. Que a senhora poderia estar até lá com a sua família agora, mas não, a senhora está aqui, fez esse bate-papo gostoso com a gente, né, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais, não só da doutora Beatriz, mas da Beatriz mãe, da Beatriz mulher, que é muito importante também, porque atrás do doutora existe um ser humano, né, que também tem dores, que também tem lutas e, acima de tudo, que tem uma garra enorme que cada dia eu tenho certeza que luta para ser um ser humano melhor. Pessoal, obrigada. Muito obrigada. Encerramos o nosso episódio de hoje, com o coração transbordando amor, transbordando gratidão. Queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Odante, Clínica de Especialidades Médicas. Também gostaria de agradecer ao Odontotop, que é o Hospital do Dente, que é o nosso novo parceiro. E claro, né, para encerrar assim num tom de alto astral, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, porque assim que tiver o próximo episódio, vocês não perderem. E os que vocês não assistiram para trás, também dê uma olhadinha ali na lista do podcast, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Doutora Beatriz, muito obrigado mais uma vez e quem sabe até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus quiser, amém. Muito obrigada amém. Também. Tchau, tchau, pessoal.